Olá, bom dia meninos, tudo bom? Nos é bem-vindo a mais um culto de adoração infantil. Agora eu convido-nos para nos sentar quietinho, para nos ouvir a história de hoje. Um feliz sábado a todos. Meninos, o título de nossa história de hoje é A Fé de um Gigante. Quem que se te lembra nome de um homem na Bíblia de nome Gigante? Que ele era um homem gigante. E Golias. Nosso texto-chave de hoje está na 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 45. Vamos ouvir? Davi, porém, disse aos filisteus: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Queridos meninos, nessa manhã, nós sabíamos uma história de Davi e Golias. José era pai de 8 filhos, mas algum desses que estava na casa para morrer para a guerra contra Filisteu. Ali está aqueles 12 irmãos de Davi. Então, que 12 irmãos de Davi, eles eram grandes, fortes, eles eram gigantes. Mas Davi, ele era mais novo. Ele é chamado, ele é Codé. Ele é mais pequenote. Ele é cara grande, nem cara forte. Mas Davi, ele era um filho obediente. Ele era um filho que tinha fé a Deus. Mas, um belo dia, Jessé chama Davi para levar comida lá no acampamento, onde que seus irmãos estão na guerra contra Filisteu. Então, quando que Davi chega ali no acampamento, ele ouve um grito. Repare, estou ouvindo direito? Ok. Queria coisa que isso acontece. Então ele ouve povos, multidões da flama. Está um homem gigante de nome Golias que só zomba de Deus, só fala palavra contra a vontade de Deus, só castiga o povo de Israel, mas chama o povo de Israel para vir lutar com ele. Mas ele é só com um monte de soldados, mas ele vence. Então Davi fala, quem é aquele homem lá que está bem difama a Deus? Não, é que assim. A mim, quando quem está protegendo ovelhas, proteger de leão, de urso, Deus dá vitória. Então também se está a luta com Golias, não sei mas Deus terá a vitória. Com fé na Deus não vence. Mas o rei Saul ouve, mas Davi queria a luta com Golias. O rei Saul fala, Davi um pequenote, Golias um gigante. Ele tem que levar Davi capa, tem que levar a espada para proteger. Mas meninos, Davi é tanto pequeno que quando que visse aquele capa, pega até lá banda, mas pisado, meninos. Mas Davi fala, a mim que te usa aquele, a mim não está bem no nome de Deus. Assim como protege a ovelha, assim também, no nome de Jesus, não protege o povo de Deus. Então Davi dá volta, bala no riacho, e apanha 1, 2, 3, 4 meninos e 5 pedrinhas. Davi apanha 5 pedrinhas e sucumbe. Mas ele vai perto de Golias
quando que chega perto de Golias, Golias vai assim, que pequenote ele que sabe luta comigo? Não, que ele gosta de dar carne para aves para comer, gosta ele. Meninos, Davi falou, a bolsa vem com espada, mas a mim sabem com fé na Deus. A mim sabem que o Deus de exército está ajudando a vencer. Então Davi pega na funda. Meninas, quem conche funda? A mim já brincava com ele. Ele pega e gira, 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 e gira. Ele solta. E pedra, meninos, na onde? Na testa de Golias. Golias cai, acaba para morrer. Meninos, quando que Filisteu, hoje Golias nasceu. Meninos, eles correm vez, ficam com medo. Mas Davi tinha medo, porque ele tinha fé na Deus e ele era obediente a Deus. Então, o povo israelita fica a gritar, Davi, Davi, Davi. Davi vence Golias. Mas, meninos, quem é que é gigante? É Davi ou Golias? Golias era de estatura, um homem grande e gigante. Mas, Davi, com sua fé em Deus, obediente a Deus, Davi torna um homem gigante. Por isso, nossa história está falando a fé de um gigante. Meninos, nessa manhã, Jesus está chamando a atenção para pequeno que nós mesmo na escola, na rua, onde quer que nós está, para nunca ter medo, se nós não temos fé na Deus, se não está confiando na Deus, Deus está dando vitória, assim como que Davi, Deus dá a vitória. Então, a nós, a partir de hoje, que não tem medo, não confia na Deus e não tem fé na Deus, para que nós o poder ganhar vitória e dificuldades na vida. Nos entendem, meninos? Ok. Então, para não terminar a nossa história, desde manhã, nos convidamos mais um vez a ficar nos olhinhos para que não ora a nosso Deus. Papai do céu, mais um vez nós é grato para tudo que o tem feito para nós. Obrigado porque não chamando a atenção, para que nós nunca tenhamos medo, para não pôr fé na nenhum e não confiar na nenhum, não está dando aquela vitória. Eu bençoo cada criancinha, embora se outras crianças é muito mais grande, mas que essas que estão sentindo medo, que essas que têm, peço por fé na nenhum e que essas ganhem a vitória. Eu me abençoo, eu abençoo, me dando um feliz sábado e tudo da vida em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, tudo bem? É uma alegria poder estar com você aqui. Eu sou o pastor Robson Meira, sou pastor da Igreja Adventista aqui em Cabo Verde. E durante estes próximos períodos nós estaremos juntos falando sobre a palavra de Deus como a nossa fonte de verdade. Nós teremos aqui uma série de estudos para falar sobre a verdade para o tempo do fim. E nós vamos conhecer qual a vontade de Deus pela palavra de Deus, pela sua Santa Escritura, não pelo que alguém disse, ou um pastor, ou um líder religioso, mas nós queremos ouvir a voz de Deus falar conosco por meio deste livro.
E para começar, eu quero te convidar a fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo para que este mesmo Deus que inspirou os homens a escreverem a Bíblia possa nos iluminar agora para compreendê-la neste dia. Bondoso Deus que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Tua Palavra em tão boas circunstâncias. Neste momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, trazendo luz e a verdade sobre as Tuas palavras aqui neste livro. Nos abençoe, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando os discípulos conversaram com Jesus acerca do tempo do fim, lá no Monte das Oliveiras, numa terça-feira antes da crucifixão de Cristo, nós podemos perceber ali, nas palavras de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 3, dizendo o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Aqui Jesus ele está tirando o foco dos sinais, do tempo do fim, de quando Jesus vai voltar, para nos colocar no foco certo da mensagem. É lógico que nós precisamos entender que Jesus vai voltar e essa é uma promessa que nós temos neste livro. Mas quando nós olhamos para este texto, para o tempo do fim, Jesus está dizendo, olha, cuidado para que vocês não sejam enganados. O que Jesus está nos dizendo é que a verdade precisa ser o ponto central da nossa mensagem. E essa verdade, ela precisa conter aquilo que nos fala sobre a nossa vida aqui, mas também sobre a nossa vida eterna. A nossa vida não é apenas vivida aos 70, 80, 90 anos nesta terra. Se fosse só isso, talvez seria uma tristeza profunda. Mas Deus tem algo muito especial para você. Deus tem a eternidade. Veja, por exemplo, o texto de João, capítulo 5, verso 39. Eu vou abrir com você e eu convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa para mostrar, por meio deste livro, o que ele contém. Veja o texto do capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. A grande questão hoje em dia é quando nós, ao observarmos o mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão com medo? Estão com medo vagando de um lado para o outro, como um barco à deriva no mar, sem saber para onde ir. Você tem percebido nas palavras de Jesus, no sermão profético de Mateus 24, que nós acabamos de ler, o quanto as pessoas seriam atacadas pelo inimigo com relação à verdade. Jesus disse que haveria crises, não somente no mundo físico, no mundo social, mas também no mundo religioso. Por isso ele nos disse, busquem examinar as Escrituras, porque nelas estão contidas os nossos princípios para esta vida, mas também ela fala sobre a vida eterna. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte de verdade. E por isso todo mundo é convidado a buscar esta sagrada Escritura. Mas como é que eu devo compreender esta Bíblia? Como eu devo entender os seus escritos? Esta é uma pergunta que não somente você está fazendo neste momento, mas ela já foi feita há muitos séculos atrás, quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 8, verso 30 e 31. Nós vamos, ao longo desta série, olhar com olhos bem atentos para o que a Bíblia nos diz sobre cada detalhe de sua verdade, da verdade eterna. No capítulo 8, verso 30 e 31, nós temos a história do eunuco, onde ele, lendo o livro de Isaías, voltando para essa terra, para sua terra, lá na Etiópia, o Espírito Santo falou para Felipe acompanhar a sua carruagem. E no momento que Felipe chega próximo, ele ouve aquele homem lendo o livro de Isaías. E então, no verso 30 e 31, o texto diz, correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E o eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar?
É lógico que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes religiosos, ensinando muitas coisas, talvez contrário ao que diz a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para o texto da Bíblia, nós podemos confiar de que ali contém a palavra de Deus. Veja o que João, no capítulo 17, voltando agora para o livro de João, no capítulo 17, verso 17, nos confirma como sendo a Bíblia a palavra de Deus. Vejam só, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa fonte de verdade. O livro pelo qual nós podemos nos guiar como o nosso norte, como um mapa para conhecer quem é Cristo e a sua verdade. Quem é Cristo e a promessa da vida eterna que Ele então prometeu para mim e para você. Agora, quanto do texto bíblico é verdade? Porque algumas pessoas dizem, mas a Bíblia, ela foi adulterada. A Bíblia do Antigo Testamento, ela não vale hoje em dia, o que vale é somente o Novo Testamento. Outras pessoas dizem, não, este livro ao longo das eras foi esquecido, foi mudado, foi colocado e acrescentado palavras que talvez não tinha no original. Mas quando nós olhamos para este livro, nós podemos confiar como sendo a palavra de Deus. E quem nos diz isso? A própria Bíblia. Vamos agora com o nosso livro. Se você não estiver acompanhando pela leitura da Bíblia neste momento, comece a anotar os textos. Confira cada texto e veja se não de fato ela fala sobre exatamente isso que nós estamos lendo. No segundo livro de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3:16, nós temos uma confirmação de que em cada página deste livro contém a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, nós podemos ler aqui uma descrição de Paulo para falar acerca da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para o nosso proveito. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o verso 17 continua dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejam que homens, guiados pelo poder do Espírito Santo, escreveram todas estas palavras. Mas Paulo, quando escreveu, ele só tinha neste momento os livros do Antigo Testamento. A Bíblia, não somente o seu Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, também ela foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz que homens santos, guiados pelo Espírito Santo, escreveram as suas palavras. Mas, tudo bem, nós entendemos então que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela contém a verdade para os nossos dias. Mas, como eu devo entender a Bíblia? Como eu devo interpretar a Bíblia? Para isso, nós vamos buscar na própria Bíblia a resposta para essa pergunta. Vejam como foi que o próprio Jesus interpretou a Bíblia. Vamos lá para Lucas, capítulo 24, verso 27. Nessa história, Jesus se encontrava ali após a sua ressurreição. Se encontrou com 2 apóstolos, 2 discípulos. E ali, então, caminhando pelo caminho de Emaús, ele começa a conversar acerca de tudo aquilo que estava acontecendo. Lucas, no capítulo 24, no verso 27, o autor, ele declara as palavras de Jesus, dizendo o seguinte, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vejam como Jesus trabalhou com aqueles discípulos. Jesus simplesmente começou trabalhando sobre um assunto, que era sobre o Messias, a salvação em Jesus Cristo. E ele começa a utilizar todos os escritos dos antigos profetas, começando por Moisés e passando por todos os outros livros da Bíblia que falavam sobre o Messias, sobre a vinda do Messias.
Se nós queremos entender um assunto hoje em dia, nós precisamos exatamente fazer o que Jesus fez. Nós não podemos usar um texto qualquer para definir uma doutrina, uma verdade para os nossos dias. Nós precisamos fazer como Jesus, que pegou um assunto e percebeu em várias partes da Bíblia o que os autores falavam sobre aquele assunto. E então ele reuniu todos os textos, comparando e confirmando a palavra de Deus sobre aquele assunto, conforme os vários escritos da Bíblia. A Bíblia é um livro diferente. Você está vendo apenas aqui um livro. Mas este livro aqui é exatamente a palavra de Deus vindo para homens escreverem a verdade de Deus conforme a orientação divina. Na verdade, aqui contém 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. E foi escrito por mais ou menos 40 autores num período de 1.500 anos. Os historiadores contam que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó e o último livro foi o Evangelho de João. Mas todos eles falam exatamente a mesma coisa. Todos eles falam acerca da vida, da salvação na pessoa do Messias, de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele fala sobre as profecias, sobre o dia que Jesus viria a esta terra. O Novo Testamento, ele fala exatamente sobre a profecia cumprida, onde Jesus, agora, o nosso Salvador, se encontra neste momento, realizando atos de salvação. Vamos olhar a Bíblia como um grande quebra-cabeça, onde cada autor vai montando ali uma peça atrás da outra, e a cena que nós encontramos é a cena de Jesus Cristo. Por isso, este livro aqui, ele é especial, porque ele contém a palavra de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Não importa hoje onde você estiver, não importa como você está assistindo este programa, o que importa é que Deus tem interesse tremendo por você. O que importa neste momento é que Jesus está falando por você através deste livro. Quando nós chegamos à palavra de Deus, nós podemos notar ali a forma com que muitas pessoas elas conseguem olhar para a Bíblia e até mesmo tirar lições profundas, tremendas para suas vidas nesta terra. E o que vai fazer com que elas vão viver nesta terra vai refletir como elas vão viver na eternidade. Mas a escolha de aceitar este livro como a palavra de Deus, a escolha depende de você. É interessante notar que no próprio livro da Bíblia, nós temos aqui uma história, uma parábola que Jesus contou de como as pessoas elas foram aceitando a palavra de Deus. No capítulo 13 de Mateus, nós temos a parábola do semeador, onde o semeador saiu para lançar as sementes. E no momento que ele lançava as sementes, algumas sementes começaram a cair em diferentes tipos de solo. Veja, por exemplo, o capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 4, que diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Percebam neste momento que Jesus apresentou diversos cenários de como a sua mensagem, de como a verdade da palavra de Deus tem caído no solo do coração. A semente é de fato a verdade de Deus aqui na sua palavra. O solo é o nosso coração. E você e eu somos livres para escolher como esta mensagem ele vai agir em nós. Jesus deixa muito claro ao apresentar a explicação desta mensagem aos seus discípulos. Vejam agora os próximos textos, onde a partir do verso 19, Jesus vai apresentar esta verdade de maneira muito clara para você e para mim. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando nós olhamos para estas palavras de Cristo, nós podemos perceber o quão as pessoas estão sedentas por ouvir a verdade. As pessoas não gostam de ser enganadas. As pessoas querem, de fato, aceitar aqui e estão dispostas a seguir a Jesus. Mas o que nós também podemos observar é que quando as pessoas seguem a Jesus, às vezes, em seu coração, elas podem até aceitar com alegria, mas as dificuldades, as provas, as lutas afastam novamente o seu coração daquilo que é essencial, que é ter Cristo em sua vida. Para seguir a Cristo, quando nós olhamos para estes textos, precisamos entender que nós precisamos abandonar, talvez, alguns princípios, algumas crenças, algumas tradições que não sejam de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a mão de muitas coisas para aceitar Jesus. Jesus diz, olha, se você quer me seguir, tome essa cruz e siga-me. É uma decisão. É uma decisão ao lado daquilo que é a verdade. Se você não quer ser mais enganado, se você não quer mais viver andando de um lado para o outro, sendo arrastado por doutrinas, por mentiras de Satanás, Jesus está te convidando, e esse é um convite que ele faz para você, aceitar a sua palavra. É uma decisão que, bem que Jesus poderia tomar em meu lugar, mas essa decisão é sua. Jesus está te convidando a buscar todos os dias estudar este livro, pois aqui nós podemos ter a plena certeza que nela está contido a história da salvação, a história da redenção, a história de um Deus que nos ama e Ele veio a esta terra te resgatar. Neste livro está contido também que este mesmo Jesus está lá no céu olhando para você. Neste livro está a história que um dia Jesus vai descer do céu e vai buscar todos aqueles que o aceitam como Salvador. É neste livro que nos diz que é aceitando a Jesus pela fé, mediante a sua graça, é que nós poderemos receber o perdão dos nossos pecados, mas também a salvação e a vida eterna. E o convite é feito a você neste momento. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita este plano tão maravilhoso que Ele tem para mim e para você? Então busque conhecer com mais detalhes sobre este livro. Eu te convido a todos os dias tirar 5, 10, 30 minutos para ler, nem que seja um pouquinho, da Palavra de Deus. Pois quando a gente começa a estudar este livro, a nossa vida muda. Eu já vi muitas pessoas tomando conhecimento, sendo inteligentes por estudar diversos livros, mas transformação somente um livro pode fazer. E este livro é a Bíblia. Por isso, eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar, te usar, te dar força para compreender todas as verdades contidas na Sagrada Escritura. Vamos orar? Amado Deus que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter em nossas mãos a Tua Palavra. Aqui contém, Senhor, palavras de verdade, palavras para a vida eterna. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ajude a cada homem, a cada mulher, a cada criança, não importa onde estejam, não importa a sua situação, importa que elas possam, então, olhar para a Bíblia como a sua fonte de verdade e crença na salvação de Jesus. Por isso, ó Deus,
dar-nos força para todos os dias buscar a Bíblia, todos os dias buscar a Tua direção, todos os dias nos alimentar da Tua palavra. Abençoa-nos e abençoe a cada um que está nos assistindo neste momento e as suas famílias também. Nós te pedimos também uma bênção especial sobre as nossas famílias, nossos vizinhos e nossos amigos. E nós estendemos estas bênçãos também ao nosso país. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus te abençoe. E nós nos encontramos no próximo episódio desta temporada. Nesse momento eu quero fazer para você um convite antes de nós concluirmos a nossa mensagem de hoje. Se você quer receber de presente este livro, esta Bíblia, para ter na sua casa, entre em contato com os números e o e-mail que está aqui embaixo. E você então receberá em sua casa este livro, este lindo presente, para que você também possa buscar a palavra de Deus juntamente com a sua família. E desde já é uma alegria poder estar com você. Por isso, continue conosco, nos acompanhando em nossos canais, mas também nos acompanhe no próximo episódio, onde nós vamos continuar falando sobre o conteúdo que o Senhor deixou neste livro. Deus te abençoe.